Olá pessoal, boa tarde. Professor João Simão de Ciências e Biologia e mais uma videoaula para os meus alunos dos 8º anos da Escola Estadual Cícero Beck Valentim Gentil. Trata-se de explicações do roteiro 7 enviado. Está um pouco atrasado, mas tem meus motivos, tá? Estamos participando aí da Olimpíada de Ciências e a nossa escola com certeza vai ser destaque, tá? Mas tudo bem. Nós deixamos a segunda, eu tinha colocado dois segmentos e no roteiro 6, aí eu desmembrei, deixei uma parte no roteiro 6 e a outra parte eu passei para o roteiro 7, porque é muita coisa para falar e para explicar, tá? Então nós vamos começar esse assunto em específico do roteiro 7 é sobre IST, que é infecção sexualmente transmissível. Se quem não está entendendo aí, o que é isso, tal, é a antiga DST. É que eu fico dizendo, faz 1000 anos que é DST, agora resolveram mudar para IST. Tudo bem, nós temos que aceitar e não reclamar, né? Eu vou falar aqui não vou falar de todas, as principais, ou seja, as mais comuns, tá? Então vamos começar aqui. AIDS. Transmitida quase que em sua totalidade por relação sexual sem proteção. Claro que tem uma transfusão de sangue também, contato sangue a sangue, né? E transmite aqui a AIDS. O que é AIDS? Síndrome da imunodeficiência adquirida, é a patologia. Patologia é igual a doença, tá? E quem é o agente etiológico? Bom, quem é o carinha que provoca essa doença? É um agente chamado HIV, que é um vírus. Mas quem é esse vírus? HIV. Vírus da imunodeficiência humana. Vírus da imunodeficiência humana. Profilaxia. Profilaxia é uma palavra científica, mas como eu gosto de contextualizar, então profilaxia é o tratamento. Como é que eu me livro disso? Bom, nesse caso eu não me livro. Eu tenho simplesmente um tratamento paliativo. O que é paliativo? Provisório, não é? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui, que é muito importante aqui saber mais detalhes sobre a AIDS. Demorou muito tempo, muitos anos até descobrirem, né? Tinha-se sintomas e não sabiam por que acontecia. Até que houve uma briga aí, uma troca de informações entre Europa e Estados Unidos, um deu a ideia, o outro se proclamou como descobridor, depois foi descoberto que foi um americano que realmente identificou a causa, tá? Tanto a patologia como acontecia, o agente etiológico, e aí o que vamos fazer? Bom, enquanto isso, morreram várias pessoas, até que descobrissem o que? Um medicamento paliativo. Tá? Porque como eu disse, vacina, isso ainda não existe. Como eu disse, vírus tem um ciclo, e a maioria deles tem um ciclo, vai e pronto, desaparece, o nosso sistema imunológico ganha força, ganha a batalha contra o vírus, a maioria dos vírus, pronto, estamos livres, né? Mas o que acontece? O que tem diferente aqui nesse vírus? O problema é que esse vírus, quando a pessoa contrai, atinge
diretamente às células brancas, às células de defesa do organismo. Ah, mas por quê? Ele tem olhos para enxergar? Não, nada disso. É afinição química. Ele identifica e ataca somente as células de defesa do organismo. Os leucócitos, que são os recrutas, os guerreiros lá da frente. Depois os linfócitos. Tá? E como nós já vimos antes, o vírus é um ser incompleto. Não podemos dizer que ele nem é vivo. Porque ele depende do quê? Do organismo, de células do hospedeiro para se completar e se multiplicar. E é o que acontece com esse danadinho aqui. Tá? Ele precisa se conectar. Ele se conecta somente com as células de defesa do organismo, né, da pessoa. E entra dentro. Interage com o DNA e RNA da célula de defesa, se reproduz, eclode e parte para infectar novas células. Só que o detalhe, por que demoraram tanto para descobrirem aqui o que diz respeito à AIDS? Porque ele tem um período de incubação muito longo, de 2, 3 até 5 anos, que é o período de incubação. Ele, ao infectar uma pessoa, ele entra nas células de defesa e fica quietinho, até ele fazer a interação genética. Quando ele faz a interação genética e eclode, pronto, eclode todo mundo de uma vez. Aí destrói, acaba com todas as células de defesa da pessoa. Bom, e aí não existe o fato de alguém dizer alguém morreu de AIDS, alguém morreu de HIV. Nunca! Ninguém morre de AIDS e HIV. As pessoas vão a óbito, foram muitas pessoas, hoje bem menos, eu vou explicar por quê. Foram a óbito, por quê? Porque ficou sem o sistema de defesa. Aí uma simples tuberculose, uma infecção pulmonar que vira tuberculose, não tinha defesa. Uma simples lesão na pele formava uma mancha roxa porque a pessoa não tinha defesa. Então a pessoa sem imunodefesa iam a óbito. Sim, começaram a morrer muitas pessoas infectadas. E elas iam a óbito não por causa do vírus, em consequência do vírus, tá? Tudo começou no cais de Los Angeles, nos Estados Unidos, costa leste, e não estou sendo pejorativo, eu só estou falando o que a história diz na realidade. Começou com os homossexuais, né? E hoje nós sabemos o porquê, que faz sentido. Por que a transmissão, né, desse vírus aconteceu com maior frequência entre os homossexuais? Porque, vamos lá, vamos entender. Homem excitado, o pênis fica rígido, né? Mulher excitada, fica com a vagina lubrificada, então há um acoplamento, há o quê? Uma relação sexual prazerosa e sem atrito. Agora vamos entender? Eu vou no popular, tá? Para todos entenderem. Entre homem com homem. Bom, o homem fica excitado. Quem vai ser penetrado vai ter lubrificação? Naturalmente não. Então causa mais atrito. Causando mais atrito, a micros sangramentos e daí a maior incidência de contaminação, sangue com sangue. Isso é cientificamente comprovado, certo? A profilaxia
Vocês entenderam, né? Então, o único método para não haver contaminação, claro que uma relação sexual desprotegida entre um homem e uma mulher também, né? Com pauleira, claro que vai haver microsangramento e vai haver a contaminação. Por isso que a única profilaxia é preservativo, ou a popular camisinha. Tratamento que envolve aqui a profilaxia. Nós temos coquetéis, começou com 4 combinações de antivirais. Ah, mas destruía o vírus, a pessoa sarava? Não! Para vírus não existe medicamento, não existe remédio, eu já disse isso. Então é paliativo, ou seja, hoje já foi unificado e nós temos aí aproximadamente 1 ou 2, acho que 2 medicamentos, se eu não me engano, que a pessoa, quando testa soro positivo, porque não pode falar que é aidético, que é pejorativo, é soro positivo. Tá? Então a pessoa começa um tratamento paliativo que prolonga aí a vida por mais uns 10 anos. Então, se a pessoa tiver que viver até 90 anos, ela vai morrer com 80. Se tiver que viver até 60, ela vai morrer com 50. Só prolonga um pouco a vida. Não quer dizer que a pessoa vai morrer na idade que naturalmente iria a óbito, tá? Então, não é aquela regalia, aquela coisa toda, não tô nem aí porque tem remédio. Tá, você vai viver mais aí no máximo 10 anos. Você poderia viver 20, 30 a mais. Tá? Vamos entender e deixar bem claro isso, certo? Então, o único meio de prevenção é camisinha. Então, é o preservativo, tanto masculino quanto feminino, tá? Profilaxia, só um coquetel que prolonga, mas não faz desaparecer. Inibe um pouco a proliferação do vírus. A pessoa ganha alguns anos de vida, tá? Então, tá bem claro, AIDS, vírus, tá? Então vamos para uma outra bem comum, todo mundo já ouviu falar e às vezes a pessoa acha que é um palavrão, tá? Gonorreia. Não é vírus, gonorreia é bactéria. É um serzinho completo que não precisa das células do hospedeiro para se multiplicar. Então ela se multiplica sozinha. Qual é a contaminação? Claro, relação sexual. Só que tem um detalhezinho, na mulher é perigoso, porque na mulher por um período, por um tempo maior, é assintomático. O que é assintomático? Bom, demora-se mais para perceber que a mulher está portando essa bactéria. Enquanto isso, ela vai proliferando, vai transmitindo para os homens. Para os homens é difícil, porque no terceiro dia já começa a ter sintomas. Quais são esses sintomas? Bom, eu levanto de manhã, vou urinar, pela primeira vez, arde, queima a minha parte peniana, certo? Bom, mas, nossa, poxa, por que será que está acontecendo? Está queimando? Tá. No outro dia, antes de você urinar, é só você dar uma apertadinha e você vai ver que na entradinha da uretra ali da peniana, pênis do homem, vai aparecer uma gosminha, meia opaca ou meia amareladinha. O que é isso? É pus. Por quê? Porque a bactéria já está agindo. O que é o pus? Não é coisa do outro mundo, gente. Pus são guerreiros de ambas as partes mortos, células de defesas atacando a bactéria e ambas estão morrendo. Ambas as células estão morrendo. Estão morrendo e o que vai acontecer? Vai promover um cadáver de bactérias e de células de defesa. É o pus. Mas o que acontece? A bactéria tem mais força que o sistema de defesa. Então ela ganha. E há casos que a infecção fica tão séria, se a pessoa não se tratar logo, que aí precisa introduzir um arame
vermelho, quente, para poder queimar, para dar uma força, para fazer com que o antibiótico e o sistema de defesa ajuda e sara a pessoa. É difícil chegar, já ouvi casos de chegar nessa situação, tá? Eu estudo tudo sobre isso, minha especialidade é o corpo humano, né? Então não podemos deixar chegar a essa situação. Começou a queimar, na hora de fazer, de urinar de manhã, desconfia, testa, tá? Mas existe o quê? Existe um antibiótico, cefaloxime aqui é a principal, mas não vai nessa não, tá? O certo é procurar um médico, fazer um exame com cultura para saber exatamente qual o estilo da bactéria que está. É sempre a mesma, mas qual a diferença? É que existe as gram negativa e a gram positiva. Meu Deus, mas o que é isso? Bom, a gram negativa é como se fosse um ovo sem casca, só com aquela película. E a gram positiva, ela cria uma carapaça de proteção. O antibiótico não consegue destruí-la. Então precisa de um medicamento mais forte. Tá? Por isso que tem que fazer exame, tem que procurar um médico, um urologista, fazer um exame laboratorial com cultura para saber exatamente qual tipo de bactéria que está sendo ali, que invadiu a parte íntima, né? Para poder o médico receitar o remédio e a duração do tratamento ideal, tá? E logo em seguida, qual é a obrigação? O homem aparece em 2, 3 dias. A mulher fica semanas sem aparecer. Então ele tem que imaginar com quem ele teve a prática sexual para avisar para essa mulher também fazer um exame, também fazer um tratamento. Certo? Então, totalmente agressiva a gonorreia, mas como é bactéria, tem tratamento. Desaparece? Sim, desaparece por completo. Tá? Aí vamos lá, nós temos sífilis, que também é de bactéria, só que o sífilis, quando contamina via relação sexual, entra na corrente sanguínea e cai até a sobrancelha, cai até o capô. Meu não, eu sou careca geneticamente, eu herdei essa herança genética do meu pai. Mas chega até cair a sobrancelha, sífilis é muito agressiva, principalmente no homem, tá? Então também temos um tratamento longo com antibiótico, mas injeção, tá? Nem a penicilina e aquela outra injeção que eu me esqueci o nome, que é muito bezetacil, que é muito dolorida, tem que ser um tratamento muito prolongado para poder eliminar. Elimina? Sim. Tem tratamento para isso. Agora nós vamos para outra. Herpes genital. Vírus. Tem cura? Não. Quando a pessoa é contaminada, aparecem crateras, inflamações na região peniana, nos lábios interiores e os lábios grandes da vagina da mulher aparecem lesões horríveis, para quem pesquisar e ver as fotografias, as imagens, tá? Mas é só quando a pessoa contrai. Qual que é o tratamento? É paliativo, não tem cura. Mas então eu vou ficar com essas lesões? Não, calma. Tem o aciclovir, que normalmente é indicado para esse tratamento. Vai fazer o vírus se recolher e ele vai ficar escondido nos músculos, em partes do seu corpo, quietinho lá, sobrevivendo, sem se reproduzir, mas ele vai ficar lá escondidinho, a herpes, tá? Vai ficar escondidinho. O dia que você pegar uma gripe forte, que o seu sistema imunológico baixar, cair, se você usar todo o seu sistema de defesa, ele age novamente. Só que aí ele age em qualquer outro lugar do corpo. Tá? Em qualquer lugar que tenha músculo, principalmente nas costas, no músculo da barriga, e ele sai uns vergalhões, uns vergões assim, e dói muito.
Aí tem que mandar a ciclovir de novo para fazer ele se esconder. E é pro resto da vida, não tem cura, tá? A herpes não tem cura. Aí tem tem a labial também, tá? Que quando você vê de repente uma pessoa cheia de pereba na boca, é herpes, tá? Cuidado, fica longe, tá? E tem havido aí um cruzamento, uma interferência de herpes genital ser pego na labial e vice-versa. Então toma cuidado, quando você vê uma pessoa com muitas feridas na boca, provavelmente é herpes labial, tá? A genital, quando pega-se, repetindo, quando pega-se, contrai-se pela primeira vez, fica horrível, inflama, vira cratera cheio de pus, vermelhidão na parte íntima, tanto do homem quanto da mulher, tá? Então, essa é herpes, são as principais, tá? Que eu estou falando. Depois nós temos a hepatite B, hepatite C, que é viral e também é paliativo, né? A pessoa tem que fazer tratamento, tem que saber conviver e também pega-se com transfusão de sangue. Hoje é difícil porque o sangue é analisado quando faz doação, né? Mas com o contato sanguíneo, né? Com fricção aí na relação sexual, então pega-se, transmite sim a hepatite. Então, tudo isso aqui que eu falei, até a hepatite, somente se tem proteção se usar preservativo masculino e feminino, tá? Depois tem HPV, que é um vírus. Esse vírus já existe o quê? Existe a vacina. Você vê que não tem remédio, não tem medicamento aí para cura. Então a menina e o menino, principalmente as meninas, né? Eu acho que, se eu não me engano, do 8º ano, vai ser 12, 13 anos, que sai aí 2 etapas de vacinação contra HPV, que é um vírus, chama papiloma vírus humano, né? E pega, aí fica alojado na boca do útero, né? Então tem o canal vaginal, boca do útero. Você aloja ali, faz uma feridinha e fica. Podendo evoluir para um câncer de útero, tá? E nesse caso, o remédio, na maioria das vezes, é a retirada, né? do útero. Mas tem a vacina para HPV. E se a menina ou o menino tem que tomar as 2 doses propostas pela Secretaria da Saúde. Se tomar uma dose só, vale por um tempo, depois não vale mais, tá? E depois nós temos algo aqui que incomoda muito, que é a chamada a candidíase. De um fungo. Aí muda tudo, tá vendo? É um fungo chamada cândida. Qual é a patologia? Candidíase. Nossa, isso aqui, se você deixar, faz uma lesão ferrada em torno ali da parte da cabeça peniana, na vagina, na parte da mulher, em volta, nos pequenos lábios, né, que são 2, né, um de cada lado, grandes lábios, e coceira terrível. E esse fungo, ele vai se alimentando e se proliferando e é altamente transmissível, tá, na relação sexual. Relou, teve o primeiro contato ali, mesmo que só no meio dos grandes lábios ali já pegou, tá? Então, com preservativo masculino e feminino, não há risco de contaminação, o risco é mínimo, a não ser que você não tiver higiene com as mãos, tá? E aí existe um antifungi que você tem que tomar, se eu não me engano, acho que por 6 meses. É muito prolongado o tratamento. Tem um antifungi, que agora eu não me lembro o nome, mas aí você faz o tratamento e elimina definitivamente aí do seu organismo, tá? Então, eu falei aqui sobre as IST,
antiga DSTs, né, as principais e como funciona. Ah, detalhe, síndrome da imunodeficiência adquirida. Síndrome. A pessoa, depois que é contaminada com a AIDS, ela vai conviver para o resto da vida com essa situação, por isso que é chamado de síndrome. Aí outro dia eu disse lá, né? Aí tem o síndrome de Down. Síndrome de Down não é uma infecção, não é um vírus, não é nada. É simplesmente aí na primeira mitose, depois da fecundação, aí um defeito genético, acho que no par 21, e aí a pessoa convive até o resto da vida com aquelas características. Todas as células do corpo vai ter aquela característica, por isso que tem várias síndromes não infecciosas, que não existe agente etiológico, sim um defeito genético, tá? A AIDS passa a ser uma síndrome, porque depois que a pessoa adquire, tchau, até o fim da vida, até morrer, tá? E vai morrer muito antes, tá? Pode ter certeza, mesmo usando o coquetelzinho aí que toda a Secretaria da Saúde Municipal oferece, tá bom? Então é isso, tá bem explicado, por isso que eu quis desmembrar, né? Tava lá no roteiro, desmembrei, porque tem muita coisa para falar, para explicar, são as principais. Se tem mais alguma, vocês pesquisam aí e adicionam no trabalho, tá? Lembrando, trabalho sem capa, menos um ponto. Trabalho sem número de chamada, menos um ponto. Trabalho com a folha que vai embaixo da capa, sem tirar aquela barbelinha do espiral, menos um ponto, tá? Depois não reclame, tá? Por que fulano ficou com 10? Então, presta bastante atenção, capricha, tá? Tanto no conteúdo, tanto nos detalhes, tá bom? Minha matéria é separadinha, grampeada ou colada separadamente, para ficar fácil, porque é muito trabalho para corrigir e digitar. Se um trabalho está sem o número de chamada, já demora-se um tempão até achar pelo nome, por isso que eu dou menos um ponto no trabalho quando não coloco o número de chamada, tá? Então, foi um prazer e um abraço a todos e até a próxima.